Governo adia mais uma vez a decisão sobre a regra que vai substituir o teto de gastos e presidente Lula volta a criticar taxa de juros. Polícia Federal diz que matou o líder de facção que comandava atentados no Rio Grande do Norte. Onda de violência completa uma semana e afeta os serviços básicos à população. Jovem é suspeito de sumir com R$500 mil de faculdade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Presidente chinês Xi Jinping diz que Rússia é um sócio estratégico e convida Vladimir Putin a visitar o seu país. Vendas de alimentos que imitam e substituem produtos de origem animal triplicaram no ano passado no Brasil. O que está no centro da mesa hoje é o pão francês, que comemora o seu Dia Mundial. E hoje também é um dia para lutar contra os preconceitos a pessoas que têm síndrome de Down. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal matou agora à noite um homem de 29 anos apontado como chefe de uma facção responsável pelos ataques criminosos no Rio Grande do Norte. A operação aconteceu na cidade de Icapi, que fica na zona rural do Ceará. Francisco Alisson de Freitas, mais conhecido como nazista, atirou contra os policiais, mas foi atingido e morreu no hospital. Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo, munição e celulares. Os ataques a cerca de 51 cidades do Rio Grande do Norte completaram uma semana nesta terça-feira. Os atentados estão interferindo diretamente em todas as esferas do estado nordestino, tornando cada vez mais difícil de controlar o caos instaurado no local. Medo, queda no turismo, redução da movimentação no comércio, suspensão das aulas, coleta de lixo com escolta policial e ônibus incendiados. Essas são algumas das alterações causadas pelo crime organizado na rotina de toda a população potiguar. Mas ações do setor público têm, de certa forma, surtido efeito na região. Isso porque, após a chegada da Força Nacional e de policiais do Ceará e da Paraíba, a onda de violência diminuiu, porém não cessaram. Dessa forma, o povo local sofre com a paralisação total ou parcial dos serviços públicos, além de viver com medo e sem sair de casa. Durante a madrugada desta terça-feira, os criminosos dispararam tiros contra um fórum, atearam fogo em uma garagem municipal e tentaram incendiar a sede de um sindicato rural em cidades do interior do estado. Para a polícia, os ataques seguem padrões de execução e objetivos, sempre lidando com coquetéis molotovs e bens públicos. As ações fizeram com que a Secretaria de Educação de Natal, por exemplo, suspendesse as aulas de 57 mil estudantes em 146 escolas da rede de ensino municipal. Até o último domingo, o estado contabilizou ao menos 284 ataques criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, 142 pessoas suspeitas de envolvimento nos crimes foram presas. Do total, 14 eram procurados pela Justiça. Além disso, mais de 700 agentes da Força Nacional e das Forças Federais e Militares de outros estados reforçam a segurança do estado. E a Polícia Federal fez uma operação para investigar investidores suspeitos de obter informações privilegiadas em operações na Bolsa de Valores. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta terça-feira em São Paulo e Goiânia, em uma operação que apura crimes contra mercados de capitais. A Polícia Federal busca colher provas da prática de crimes que teriam sido cometidos por agentes financeiros que obtiveram informações privilegiadas de operações realizadas na B3 Bolsa de Valores. Esta investigação começou em fevereiro do ano passado e está na segunda fase.
Com a colaboração da CVM, Bolsa de Valores, a Polícia Federal encontrou indícios de operações financeiras realizadas por investidores suspeitos. Segundo a Polícia Federal, a utilização indevida de informações privilegiadas prejudica a confiança do mercado de capitais como um todo. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Um jovem está sendo investigado de desviar R$500 mil de uma reserva financeira de sua república universitária em Ouro Preto, Minas Gerais. O dinheiro seria utilizado para a compra do imóvel. Igor Fernandes Araújo é morador da República Partenon e agia como tesoureiro, ou seja, tinha acesso aos lucros e gastos dos jovens e era responsável por administrar o Fundo Reserva dos Estudantes. Tudo parecia bem, até que os estudantes notaram que todo o valor em caixa havia sido desviado para contas bancárias de Igor e para casas de apostas online. Os R$500 mil haviam sido conquistados pelos jovens com a realização de eventos na República, que seriam utilizados para comprá-la, que há anos era alugada. Embora o contrato de compra e venda já tinha sido assinado, o negócio agora segue embargado. Além disso, a República também tem outra dívida no valor de R$70 mil que não poderá ser honrada. E agora depende de uma vaquinha virtual para ser quitada. A defesa de Igor Fernandes garante que o estudante só queria ajudar, pois percebeu alguns débitos após assumir as funções de tesoureiro e acabou fazendo algumas aplicações e alguns investimentos com esse dinheiro para conseguir mais recursos. Porém, ele não conseguiu recuperar esses valores. A defesa também afirmou que, em nenhum momento, Igor teve a intenção de enriquecer de forma ilícita. E o doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, teve seu alvará de soltura concedido agora à noite, depois de uma disputa de forças para definir sua liberdade. O desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, despachou uma ordem de soltura mais cedo, mas o juiz da primeira instância, Eduardo Apio, publicou um novo mandado de prisão. O desembargador Marcelo Malucelli insistiu e concedeu uma segunda liminar. Youssef está solto. O ex-doleiro da Lava Jato estava preso preventivamente desde ontem à noite. Clínicas particulares de todo o país já começam a se preparar para a vacinação contra a gripe. A expectativa é de que até o início de abril, todos os laboratórios privados brasileiros tenham a imunização tetravalente disponível para a população acima de 6 meses e, na rede pública, a versão trivalente do imunizante. Com a chegada do outono e as mudanças no clima, muitas pessoas sofrem com doenças respiratórias e gripais. Mas, para se prevenir antes mesmo do inverno, a vacinação contra a gripe será fortificada agora, no início de abril. A gripe pode levar a consequências graves, principalmente na população acima dos 60 anos, pois com o envelhecimento, o sistema imune passa por um processo natural de enfraquecimento. Sendo assim, a imunização contra a doença segue sendo a melhor opção para evitar as consequências da doença. Comprovadamente, de acordo com a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, a nova vacina tem proteção de 24% superior contra a infecção por gripe em idosos, quando comparada com a vacina de dose padrão. Além disso, contribui para a redução de complicações decorrentes da doença, como diminuição de 27% de hospitalizações por pneumonia e de 18% nas internações por eventos cardiorrespiratórios. A imunização realizada pelo governo tem início pela região norte do Brasil ainda em março. Conforme o Ministério da Saúde, a região receberá 6,5 milhões de doses de imunização para iniciar a aplicação. Além disso, a distribuição já começou a ser realizada. De acordo com a pasta, a distribuição de doses para os estados nortistas ficou desta forma. Para o Amapá, o governo federal disponibilizará 264 mil doses.
Para Roraima, 296 mil. Acre, 318 mil doses. No Tocantins, 550 mil. Rondônia, serão 594 mil imunizantes. E no Amazonas, o Ministério da Saúde liberará 1.700.000 doses. O estado do norte que mais receberá doses será o Pará. O governo disponibilizará 2.700.000 imunizantes. Mas a pergunta que muitos fazem é qual é a diferença entre a vacina ofertada na rede pública e na rede privada? De acordo com os especialistas, a nova vacina da rede privada é quadrivalente e protege contra 2 cepas de influenza B e 2 do influenza A, apresentando 4 vezes mais antígenos, com diferencial de gerar maior estímulo ao sistema imunológico. Já os imunizantes utilizados no Sistema Único de Saúde são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde. Além disso, todas as pessoas acima de 6 meses podem se vacinar. Porém, preste atenção, o que impede a pessoa de ser vacinada é a apresentação alérgica a algum componente da vacina ou ter apresentado reação grave em anos anteriores ao receber a imunização. Então, o importante mesmo é saber se você pode ou não se vacinar. Se puder, não deixe de se cuidar. E a seguir, o presidente Lula diz que vai continuar batendo no Banco Central para conseguir a redução da taxa básica de juros. E ainda, governo adia mais uma vez a decisão sobre as novas regras que vão substituir o teto de gastos. O governo adiou mais uma vez a decisão sobre a nova regra para substituir o teto de gastos. O presidente Lula disse que a apresentação só deverá acontecer depois que ele terminar a visita à China. A comitiva presidencial vai embarcar no próximo domingo. O presidente Lula disse que é preciso discutir o assunto um pouco mais e não é necessário ter pressa. Afirmou ainda que seria estranho apresentar a proposta e sair do país. As declarações foram feitas nesta terça-feira em entrevista à TV 247. Hoje, em seminário do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o teto de gastos e disse que o novo conjunto de regras fiscais, que ainda será formalmente apresentado, vai garantir direitos da população sem promover descontrole inflacionário. Nós podemos substituir por uma regra mais inteligente, mais flexível, uma regra que conduz o país para o desenvolvimento sem nenhum risco no que diz respeito a descontrole inflacionário, descontrole de trajetória de dívida, nada disso. O Brasil não precisa viver isso, mas que, ao mesmo tempo, descortine um horizonte que nos permita tratar com mais dignidade o cidadão brasileiro. Haddad também afirmou que a aprovação da nova regra fiscal junto com a reforma tributária garantirá desenvolvimento social e crescimento econômico. O que nós queremos achar, e não é uma tarefa simples, é a linha fina que permita ao governo honrar os seus compromissos de campanha, e, simultaneamente, oferecer ao Estado brasileiro, e não ao governo, mas ao Estado brasileiro, uma base fiscal sustentável para responder aos direitos sociais que estão previstos na Constituição. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e depois com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para buscar apoio para a tramitação e aprovação das novas regras fiscais. Um rascunho do que será a nova regra fiscal do país foi apresentado ao presidente Lula na última sexta-feira e não houve divulgação sobre o assunto. O texto ainda está sendo aperfeiçoado, portanto, não se sabe exatamente qual será o conteúdo da proposta que será apresentada pelo governo. A nova regra fiscal deverá substituir o teto de gastos para dar previsibilidade às contas públicas e controlar os gastos do governo. Mas enquanto o governo federal não apresenta o texto definitivo,
parlamentares na Câmara dos Deputados se articulam para protagonizar a autoria da nova regra fiscal do país. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou uma nova proposta de regra fiscal, baseada no controle da dívida pública. O deputado explicou que o texto é uma contribuição antecipada ao debate da nova regra, que será sugerida pelo governo federal. O presidente Lula também disse que vai continuar batendo no Banco Central para que a taxa básica de juros da economia seja reduzida. Isso durante a reunião que começou hoje e vai terminar amanhã. Na prática, a taxa de juros está provocando uma série de mudanças na vida dos brasileiros. São efeitos que, em princípio, seriam provocados apenas pela lei da oferta e da procura. Mas, quando alguém procura, tem que pagar mais. Aí surgem os problemas, e em vários setores. Mais uma montadora anunciou que vai dar férias coletivas aos seus funcionários. A Mercedes-Benz informou que vai suspender as atividades das linhas de produção de São Bernardo do Campo, em São Paulo, entre os dias 3 de abril e 2 de maio. É a quinta fabricante de veículos que faz uma pausa, sob a justificativa de que, depois da falta de peças, enfrenta agora a baixa nas vendas. Reflexo direto dos juros altos, porque além de maiores custos de produção, afastam os compradores quando veem que as prestações ficaram mais altas. Os consumidores vão embora e, por enquanto, não parece que vão voltar com muita intensidade. O maior problema é a falta de dinheiro. Um relatório divulgado pela Confederação Nacional do Comércio revelou que 37% das pessoas disseram que estão com dificuldade para conseguir empréstimos nos bancos, que estão mais seletivos diante da incerteza em relação à inadimplência. A classe de renda de até 10 salários mínimos é a que encontra maior dificuldade na hora de conseguir o financiamento. Por isso, melhor adiar. Quando precisa partir para os consumos básicos, o momento também é de cautela. Uma consultoria internacional com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, fez uma pesquisa divulgada pelo Google, apontando que 64% dos brasileiros não são fiéis às marcas que encontram nos supermercados. Aquela história de que eu só compro o arroz tal está ficando para trás. Conta mais o preço e eventual desconto. Aliás, no quesito de preferir os preços mais baixos, as mulheres estão na frente nesta fila do caixa. E quando precisa comer fora, o trabalhador não tem dúvidas de que os juros e a inflação caminham na mesma direção, que é de fazer as compras renderem menos. Quem dá os detalhes de uma pesquisa sobre o que está acontecendo com o Vale Refeição é a repórter Bruna de Giaimo. A pesquisa realizada pela empresa Sodexo Benefícios e Incentivos mostrou que o brasileiro gasta todo o valor do Vale Refeição até a metade do mês. Ou seja, normalmente as empresas costumam pagar 22 dias, que é o período que o trabalhador vai comer fora de casa. Mas esse dinheiro, esse valor é gasto todo até o 11º dia do mês. E isso é reflexo dos juros e da inflação, que estão bem mais altos. Metade das refeições do mês são pagas por conta própria. Antes da pandemia, a duração média era de 18 dias, com o trabalhador tendo que arcar com 4 dias de refeição. O levantamento também apontou que as empresas aumentaram o valor do benefício, mas esse aumento não acompanhou a elevação no valor das refeições feitas fora de casa. O preço médio gasto por refeição é de R$ 40,64, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. O trabalhador que come fora de casa e não leva comida precisa desembolsar cerca de R$ 30,59 se escolher comer um prato comercial. Caso escolha o serviço por quilo, o valor sobe para R$ 35,91. O prato executivo está na média de R$ 50,23 e o prato à la carte pode chegar a R$ 64,83. O aumento desses valores tem forçado os trabalhadores a substituir por coisas mais baratas, como lanches e salgados. Além disso, cafés e lanches da manhã e da tarde também fazem parte da rotina de quem trabalha fora de casa, o que aumenta ainda mais o gasto diário com refeições.
O aumento desses valores tem forçado os trabalhadores a substituir por coisas mais baratas, como lanches e salgados. Além disso, os cafés, os lanches da manhã e os lanches da tarde também fazem parte da rotina de quem trabalha fora de casa, o que aumenta ainda mais o gasto diário com refeições. Um levantamento realizado pela empresa Tickets em 2022 mostrou que o gasto médio do brasileiro aumentou 48%. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que a taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS deve ficar abaixo dos 2% ao mês. O ministro também afirmou que ficará acima do 1,7% do valor aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Social no último dia 13, que levou os bancos a suspenderem a oferta de crédito na modalidade por não ser lucrativo. Segundo Rui Costa, a decisão final sobre o tema deve ser tomada até a próxima terça-feira. No mercado financeiro, os investidores continuam a avaliar o cenário fiscal doméstico e aguardam as decisões de juros do Banco Central norte-americano e do Comitê de Política Monetária agendadas para amanhã. Com isso, o dólar fechou em leve alta nesta terça-feira, de 0,05%, cotado a R$ 5,24 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,07%, aos 100.998 pontos. E mais de 2/3 dos reajustes salariais do mês passado ficaram acima da inflação. O resultado divulgado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, foi semelhante à última database, de dezembro do ano passado, quando os reajustes também ficaram acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Os maiores aumentos reais foram na indústria e no setor de serviços. A varejista Americanas apresentou um plano de recuperação judicial. O plano inclui um aporte de 10 bilhões de reais, além da venda de bens e financiamento de dívida a credores. O projeto é pagar todos os atrasados até 2043. 2 dias antes do prazo máximo, a Americanas entregou seu plano de recuperação judicial à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Essa é uma etapa do processo iniciado em janeiro, em que a empresa admitiu ter 43 bilhões de reais em dívidas com mais de 16 mil credores. O documento apresentado pela varejista inclui aporte de 10 bilhões de reais feito pelos acionistas de referência da empresa. O texto também prevê leilão reverso, conversão de dívida de ações e a venda de ativos. Entre os bens a serem vendidos, a empresa estima receber entre 2 e 3 bilhões de reais pelo hortifruti natural da terra, a participação da companhia no Grupo Único, que tem empresas como a Imaginarium, e uma aeronave com valor estimado em 44 milhões de reais. O plano aprovado pelo Conselho de Administração da companhia estabelece medidas para que a Americanas supere os problemas financeiros e continue as suas atividades. Outra proposta presente na estratégia apresentada para o pagamento de credores é a emissão de títulos de dívida de quase 6 bilhões de reais. A Americanas pretende pagar credores trabalhistas, microempresas e pequenas empresas em até 30 dias após a homologação do plano de recuperação judicial. Já para os fornecedores e financeiros, os prazos variam de acordo com o tamanho da dívida, chegando a até 20 anos. Um projeto douradense no Mato Grosso do Sul é o único do estado classificado para o encontro da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras, realizado na próxima semana em São Luís, no Maranhão. Dourados está entre os 7 municípios do Brasil selecionados para participarem do encontro da Associação Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras, que vai acontecer em São Luís, no Maranhão, nos dias 22 e 23 deste mês. O projeto selecionado é o Desenvolve Dourados. O Cleison é o diretor de TI da Prefeitura e vai representar o município no encontro. Para nós foi uma grande surpresa, né? Uma satisfação enorme para a nossa equipe do Departamento de TI e para a administração como um todo, porque quando nós remetemos o projeto para a Associação Nacional de Cidades Inteligentes, Inovadoras e Tecnológicas, nós imaginávamos que outras cidades maiores, em grandes centros, teriam projetos muito mais inovadores do que esse, e eu estarei lá representando então a cidade de Dourados com esse projeto, e não só representando Dourados, mas também captando novas ideias, novas iniciativas que possam ser implantadas aqui na nossa cidade, para que a gente possa desenvolver cada vez mais o nosso município.
O projeto foi pensado para facilitar o acesso do douradense a diversos setores do poder público municipal. Inicialmente, o usuário tem que cadastrar uma senha no portal do cidadão, que será disponibilizado pela central da prefeitura. Aí, em seguida, usufruir dos serviços ofertados pelo site. A nossa ideia com esse projeto foi liberar sistemas, módulos de sistemas, que possibilitasse que o cidadão ele tenha, digamos assim, acesso à informação e acesso a inserir dados, solicitações automatizadas para que ele possa ser atendido de forma mais rápida. Inicialmente nós vamos liberar um módulo de iluminação pública, que ele tem como maior diferencial, ele é totalmente georreferenciado. Então você não precisa saber nem o nome da rua, nem o número do local, você simplesmente vai fazer a localização desse poste lá no mapa e fazer um clique em cima do poste. E a partir desse registro, a Censur, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, ela vai receber então esse chamado e providenciar a troca da lâmpada ou a manutenção que for necessária para esse caso. Um número telefônico gratuito já está disponível para o cidadão, o 0800 999 2050. Você ligou para a Censur, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Dourados. Ainda de acordo com Cleison, o contribuinte pode acompanhar a evolução do serviço solicitado, também através do portal. Certo, o portal então ele vai integrar vários serviços, além da iluminação pública, que é o primeiro que nós estamos lançando, nós lançaremos também a denúncia da habitação, que é da agência de habitação, onde o cidadão pode denunciar o mau uso dessas casas que foram doadas pela prefeitura. Nós teremos o sistema de lançamento de chamados do PROCON, onde o cidadão também poderá fazer denúncias de mau atendimento das empresas, etc., que são referentes ao PROCON. Nós teremos módulos para limpeza pública, módulo para tapa-buraco, módulo para coleta de animais mortos nas vias. Todo tipo de serviço que o cidadão precisar e possa ser ofertado de forma digital estará presente nesse portal. E veja a seguir, o presidente chinês Xi Jinping diz que Rússia é um sócio estratégico e convida Vladimir Putin a visitar o seu país. E no Brasil, vendas de alimentos que imitam e substituem produtos de origem animal triplicaram no ano passado. O aumento contínuo da população mundial faz crescer também a preocupação sobre como será possível alimentar tantas pessoas sem que isso gere um impacto negativo ao meio ambiente. Por isso, algo que tem ganhado bastante espaço, principalmente aqui no Brasil, é o consumo de produtos e proteínas à base de vegetais. Se engana quem acha que uma dieta à base de vegetais só consome vegetais. Na verdade, ela é focada na ingestão de alimentos naturais e integrais, incluindo frutas, hortaliças, legumes, feijões, castanhas, sementes, entre outros. Já os produtos plant-based são aqueles que recriam, a partir de ingredientes 100% vegetais, a textura, cor e sabor de alimentos de origem animal, como hambúrgueres, salsichas e linguiças feitas a partir de soja, ervilha, feijão, grão de bico, entre outros. Na última contagem, que foi ano passado, somos 8 bilhões de pessoas na Terra e a previsão é de até 10 bilhões até 2050. Para dar conta, uma possibilidade é ressignificar, ou seja, mudar a maneira como temos nos alimentado nos últimos séculos. E dietas e produtos plant-based têm sido grandes aliadas nesse desafio e ganhando espaço nas prateleiras e geladeiras de casas ao redor do mundo. Os Estados Unidos são o principal consumidor de plant-based, seguido de Alemanha, França e Reino Unido. Já no futuro, a principal região que impulsionará esse mercado é a Ásia, devido ao aumento da população local. Já na América Latina, o Brasil é um dos principais players do mercado, seguido pelo México, Chile e Argentina. Um levantamento realizado pelo The Good Food Institute Brasil indicou que o consumo de carne bovina, suína, de frango e de peixe caiu 67% entre os brasileiros na sua última pesquisa realizada em 2020, em relação ao ano anterior,
e que do total de consumidores que diminuíram a carne na alimentação, 47% pretendem reduzir ainda mais em 2023. Hoje, de cada 10 pessoas, 4 afirmam consumir alternativas vegetais em substituição aos produtos de origem animal, pelo menos 3 vezes por semana. Aliás, o aumento do preço da carne é apontado por 45% dos brasileiros que reduziram o consumo de carne nos últimos 12 meses como principal motivo isolado para essa redução. Mas, ao mesmo tempo, uma grande parcela dos consumidores afirma ter limitado a ingestão de carne por motivos relacionados à saúde e por uma busca por hábitos mais saudáveis, com a intenção de solucionar problemas específicos como colesterol alto, má digestão e sobrepeso, além de também melhorar a saúde no geral. Uma pesquisa liderada pela Bloomberg mostrou que o mercado mundial de produtos plant-based deve crescer de 29 bilhões e 400 milhões de dólares em 2020 para 162 bilhões de dólares, aproximadamente 847 bilhões e 900 milhões de reais em 2030, o que corresponde a 7,7% do mercado mundial de proteínas. O estudo apontou ainda que até o fim desta década, o mercado global à base de plantas pode crescer até 5 vezes. E grandes empresas estão respondendo a essa crescente demanda do consumidor no Brasil. E no segundo dia da viagem do presidente chinês à Rússia, os presidentes dos dois países assinaram acordos para aumentar a cooperação estratégica entre os dois países até 2030. Entre os principais pontos do acordo está o aumento da venda de petróleo russo para Pequim e o avanço do projeto do gasoduto Sibéria 2 para ligar os dois países através da Mongólia, com capacidade para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Os líderes também falaram em expandir os negócios em vários setores para substituir empresas estrangeiras que fazem embargos, por motivos diferentes, ao governo de Moscou e de Pequim. Foi por isso que Xi Jinping classificou a Rússia como um parceiro estratégico e convidou Vladimir Putin a visitar o seu país. Um jovem de apenas 13 anos tomou a decisão de ajudar ao próximo. Com vendas de chá, ele quer arrecadar dinheiro e dar às famílias que perderam tudo durante os terremotos que atingiram a Síria e a Turquia. Tão novo, mas ao mesmo tempo com uma mente tão consciente. Essa é a vida de Benjamin Mehanovic. Aos 13 anos de idade, ele decidiu vender chás em uma barraquinha em sua cidade na Bósnia, após ouvir sobre a catástrofe nos países árabes. Todos os dias, Benjamin ficava 4 horas vendendo as bebidas por apenas 50 centavos em euros, quase R$5. Ao todo, o menino juntou 100 euros para comprar fraldas, escovas de dentes e alimentos não perecíveis. Vendo a boa ação do menino, a Universidade de Sarajevo, uma das principais da Bósnia, decidiu condecorá-lo com uma bolsa de estudos em tempo integral, para que ele possa usufruir assim que estiver formado no colégio. Mas o anúncio foi feito de maneira diferente. Isso porque a universidade convidou Benjamin para ir até o campus central da instituição. Sem saber o que lhe esperava, o menino e sua família compareceram ao evento. Na celebração, diversos professores e docentes da universidade compareceram para lhe agradecer pelo ato de humanidade. E dessa forma, a lição que fica é: gentileza gera gentileza. E agora, o pequeno Benjamin poderá ter um futuro melhor e ajudar ainda mais pessoas durante a sua vida. E a seguir, o Dia Mundial de um item que não pode faltar na mesa do brasileiro, o pão francês. E hoje também é dia para lutar contra os preconceitos a pessoas que têm síndrome de Down. A ansiedade atinge quase 10% da população brasileira. Uma doença que pode atingir tanto a saúde mental quanto a física, contribuindo para uma série de condições graves como burnout, distúrbios cardíacos e até demência.
Cerca de 40% das pessoas com transtornos de ansiedade não se tratam, o que não é recomendado, pois existem estratégias cientificamente comprovadas para ajudá-las a se sentirem melhor. O primeiro passo para controlar a ansiedade é fazer uma pausa para identificar seus sentimentos e emoções. Em seguida, contar com alguém e em quem confia para se sentir menos sozinho, explicando que você não precisa de ajuda, apenas deseja compartilhar suas emoções. O próximo passo é explorar o que está por trás do sentimento e respirar fundo. A prática de inalar o ar pelo nariz e exalar pela boca pode diminuir a resposta do corpo ao estresse, o que é particularmente útil se a ansiedade for acompanhada de sintomas físicos, como respiração superficial, coração acelerado ou estômago revirado. Por esse motivo, é importante criar o hábito de fazer pausas respirando desse jeito ao longo do dia. A música também é um elemento crucial nesse processo. Vários estudos descobriram que ela pode reduzir os níveis de ansiedade em pacientes gravemente doentes. Outra peça fundamental na luta contra a ansiedade é caminhar ao ar livre. É nesse momento em que existe a troca entre sua mente e o ambiente, que pode fazer com que os pensamentos de preocupação deixem de existir. Também é importante comer bem, principalmente de forma saudável. Um estudo encontrou níveis mais altos de ansiedade em pessoas que consumiam dietas com alta ingestão de açúcar, carboidratos refinados e alimentos ricos em gordura e baixos níveis de proteína. Como a ansiedade é uma doença que pode ser controlada, é importante que o paciente consulte um terapeuta especializado em terapia cognitiva comportamental. Durante a consulta, o profissional estimula o paciente a desafiar seus pensamentos e comportamentos irracionais, além de ser uma terapia de curto prazo, com cerca de 8 a 16 sessões. Em último caso, a pessoa com altos níveis de ansiedade pode ser aconselhada a tomar remédios. Existem muitos medicamentos que se mostram eficazes na redução da ansiedade. Eles levam normalmente 1 semana ou mais para funcionar completamente e, em seguida, levam a uma diminuição dos sintomas. A tele-UTI obstétrica tem ajudado a reduzir mortes de grávidas pela metade em pelo menos 11 estados brasileiros. A iniciativa do Instituto do Coração de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde, tem como objetivo analisar diariamente as pacientes que estão gestantes e de alto risco. A parceria é considerada um sucesso até o momento, já que o número de mortes a cada 100 mil gestações caiu de 267 para 140 nos últimos 6 meses. De abril de 2022 até o mês passado, foram analisados mais de 850 casos de gestantes internadas nas UTIs. O principal problema de saúde apresentado pelas mulheres é a hipertensão, que aumenta o risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, doenças que podem aparecer após a 20ª semana de gravidez e causar convulsões. Atualmente, a média da taxa de letalidade de gestantes em hospitais que atendem o serviço de tele-UTI obstétrica é de 5%, alcançando patamares de países desenvolvidos. Além de acompanhar a vida das gestantes, o programa prevê capacitações virtuais e presenciais, além das discussões clínicas diárias, com 1 hora de duração, entre os profissionais do INCOR e os dos hospitais parceiros, com a presença de obstetras e intensivistas, atuando em conjunto nas condutas clínicas. Boas iniciativas também têm acontecido na atenção primária para melhorar a assistência às gestantes. Em um pré-natal adequado, com exames e no mínimo 6 consultas, é possível identificar e intervir precocemente em fatores de risco que podem levar à morte materna. A ideia do programa surgiu no auge da pandemia de Covid, em 2021, quando o país dobrou a razão de mortalidade materna, retrocedendo a níveis de 25 anos atrás. Na época, o INCOR tinha um tele-UTI de adultos que apoiava hospitais públicos no cuidado de pacientes críticos, que começaram a pedir ajuda para cuidar de suas gestantes. Hoje, 11 estados brasileiros já estão com hospitais cadastrados no programa. Rondônia, Pernambuco, Goiás, Ceará, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo,
Paraíba, Amazonas, Piauí, Alagoas e Minas Gerais. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. Mais do que isso, o 21 de março é uma data de combate ao preconceito contra aqueles que se diferenciam por ter um cromossomo do DNA. Animado e cheio de energia, extremamente amoroso, contador dos bons de causos. Eu fui em escola da boa, férias. O Lennon tem 18 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Ótimo de garfo, não dispensa um bom prato. Eu dou sua comida. Você gosta, então, de ir na escola, lanchar, merendar? Comida, sim. Café, suco, leite, suco. Ele é o terceiro de 3 filhos desta autônoma. Neste tempo todo, foram muitas as mudanças. Ângela soube da síndrome do filho depois de 2 meses de vida. Ela afirma que, adequando o conhecimento à rotina, tudo começou a se ajustar. E que, durante todo este tempo, o principal desafio foi de não privar o filho do mundo real. O preconceito é o que mais pesa hoje em dia, em todas as áreas. Na educação, nas terapias, não, porque as próprias terapeutas, as físios, toda a área que abrange as terapias da síndrome de Down, elas já são preparadas, né? Mas é a sociedade mesmo em si. Diferente da Ângela, a Cláudia descobriu ainda durante a gravidez que a primeira filha seria especial. Luísa tem hoje 11 anos e estuda no 4º ano do ensino fundamental. A vivência da maternidade é semelhante com a da Ângela e a luta contra o preconceito é diária. Síndrome de Down não é doença, não pega, não é contagioso. Tem gente que, às vezes, a criança vai brincar com seu filho no parquinho, a mãe puxa, leva para outro lugar. Gente, não faça isso. Os nossos filhos são iguais aos filhos de vocês. Esta fonoaudióloga é a vice-presidente da Doura Down, a associação douradense que, entre tantos outros objetivos, tem como um dos principais manter um grupo de apoio para pais com filhos portadores da trissomia do 21. Quando nós ficamos sabendo de uma família que tem o diagnóstico de síndrome de Down ou T21, nós vamos até essa família para que ela saiba o que vai acontecer após o nascimento. Muitas vezes isso é muito místico, né? As pessoas acreditam que a criança pode não desenvolver como uma pessoa normal. Além disso, a associação tem também o intuito de desmistificar a dificuldade de incluir a pessoa portadora de síndrome de Down nas atividades diárias, na escola regular, participando de todas as atividades que são necessárias na sociedade. A luta diária da Ângela, da Cláudia e de outras tantas mães, pais e médicos é desmistificar a cada dia que passa esta condição genética. A síndrome de Down é uma condição genética definida por um cromossomo 21 extra nas células do corpo, conhecida também como trissomia do 21. O desenvolvimento das pessoas com esta condição está ligado ao estímulo e ao incentivo que recebem, principalmente nos primeiros anos de vida. Tudo que eu fizer nesses primeiros anos, ele vai ter um impacto muito maior do que lá na frente. Então, a estimulação precoce, associado a uma boa nutrição, a um apoio parental adequado, a educação, faz com que essas crianças tenham melhor desempenho do que outras com a mesma condição. O Dia Mundial da Síndrome de Down é comemorado no dia 21 de março, mas todos são dias de luta no combate à desinformação e ao preconceito. E hoje, 21 de março, também é o dia do pão francês. O alimento é tão querido pelos brasileiros que tem até um dia para chamar de seu no calendário gastronômico. Pão de sal, carioquinha, pão de trigo, de água e até jacó. A classificação do famoso pão francês pode variar bastante de uma região para outra. Mas o amor do brasileiro por essa iguaria é o mesmo em qualquer lugar do país. O francês é tudo para nós, né? Todo dia vem comprar pão. Aqui comprei meia dúzia de pãezinhos. Diz a lenda que o pão francês foi criado no Brasil mesmo. O padeiro inventor teria tentado reproduzir aqui no país uma nova versão da receita que um dia conheceu na França. Esse nome é um nome brasileiro, tipicamente brasileiro, surgiu no Rio de Janeiro, né? Há muitos anos atrás.
E por incrível que pareça, no Rio de Janeiro não chama pão francês, e nem na França. O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da cidade de São Paulo lembra ainda que, segundo a história que se conta por aí, o produto teria sido no passado um artigo de luxo, consumido até pelo imperador Dom Pedro II. Conto que naquela época ficava trancado em baús e tudo mais, que era uma coisa extremamente difícil e só quem tinha muito dinheiro podia comer esses pães. Mas com o tempo o alimento se popularizou e hoje faz parte do cardápio de praticamente todo brasileiro. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a média de consumo do pão francês no país é de aproximadamente 700 toneladas por mês. E o maior consumidor desse produto é o estado paulista. 25 milhões de unidades desse tipo de pão são vendidas por dia em todo o estado de São Paulo. Só aqui nessa famosa padaria na capital paulista, 1.500 pãezinhos são comercializados diariamente. São quase 50 mil por mês. O gerente do estabelecimento explica por que o pão francês sai tanto. O pão francês, ele é basicamente a farinha, o sal e a água e o fermento. É o básico do pão francês. Então, assim, é muito mais fácil, né? A quantidade você consegue produzir muito mais e mais acessível também. E ainda combina com tudo: manteiga, requeijão, patês, queijos diversos, embutidos e até com doces. Uma goiabada, se quiser também, né? Colocar junto com queijo branco. O problema dessa criatividade toda na hora de montar o lanche é o aumento calórico da iguaria, considerada por muitos como inimiga da dieta. Pão francês não engorda, o que engorda é que você põe dentro do pão francês. Está mais do que comprovado cientificamente e muitos médicos, nutricionistas já estudaram isso. Pelo contrário, o pão francês tem uma vitamina que o ser humano necessita no corpo do ser humano, que é a vitamina de ferro. Pelo nutriente e pelo sabor, o Carlos não abre mão do pão francês, especialmente na data que celebra essa delícia. Olha, o criador do pão francês está de parabéns. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.